Olá pessoal, tudo bem com vocês? Rodrigo Rebeck por aqui, trazendo mais uma análise bacana no canal Bolsa Fácil. Hoje é segunda-feira, dia 14 de outubro de 2024. Você que já vem acompanhando os meus conteúdos aqui no canal, sabe que de segunda-feira sempre tem alguma dica quente para você poder investir em ações na Bolsa de Valores. Segunda-feira de manhã é o período que eu gosto de fazer o rastreio da minha carteira de ações, que eu faço o filtro novamente para acompanhar as boas companhias no radar e eu repasso o gráfico semanal para ver se houve algum gatilho interessante com o fechamento da semana passada e uma ação que estava na nossa mira, que eu estava esperando uma formação interessante, era a Boa Safra Sementes pelo ticker Soja3. A gente teve essa formação interessante que eu vou explicar para você em detalhes nessa região interessante de suporte, perto aí dos R$11. Você que gosta de investir em ações no longo prazo na Bolsa de Valores, recomendo que você combine a sua análise com o gráfico semanal. O gráfico semanal ele é mais lento, é mais fácil de você interpretar as regiões de interesse do mercado. Então, a gente pode observar aqui no gráfico semanal como essa região entre 11,5 até 11 era uma região de interesse no passado, principalmente em 2023. A gente vê que essa região funcionou como resistência, como um topo interessante lá atrás, e depois aqui, por volta aí do último trimestre de 23, uma região importante de suporte, despertando o interesse dos compradores, onde o papel fez um rally bastante interessante. Vamos ver se a gente consegue medir quanto que foi a valorização saindo aqui de outubro de 23 até maio de 24, foi uma valorização de 66%. Movimento bastante interessante, despertando o interesse dos compradores e que ele pode se repetir novamente. Eu particularmente gosto desses movimentos aqui explosivos de queda, quando o papel de uma boa empresa ele derrete na bolsa, porque a gente pode ter a chance, a oportunidade dourada que eu gosto de comentar, que é aquela chance de você comprar uma ação boa quando ela está barata para poder surfar a sua valorização no longo prazo e também ficar bem posicionado aí em dividendos. Nós tivemos, então, os preços derretendo, desde maio até agora, setembro de 24, o papel caindo dessa região de máximas aí quase em R$19, para chegar de novo para testar essa região perto dos R$11. O que nós tivemos? Por que entrou no meu radar essa ação? Nós tivemos aqui dois dojis, esses candles indicando dúvida no mercado, com longas sombras inferiores, indicando que os vendedores vinham no controle do mercado, mas chegou numa região de suporte, o mercado bateu lá por 2 semanas consecutivas, não conseguiu fazer novas mínimas e principalmente o candle de fechamento da semana passada, que foi um candle de alta fechando acima da máxima desses dojis, para mim confirmou como um bom gatilho de compra e a gente pode ter um primeiro objetivo até essa região de interesse do mercado entre R$14 e R$14,5. Esse nível de preços era uma resistência no passado, uma vez que o mercado conseguiu romper, ele voltou para testar essa região de interesse, atuando como suporte. Importante você ter em mente essa inversão de polaridade. Uma região de resistência rompida, ela tende a funcionar como suporte e vice-versa. A gente vê que, por alguns meses, essa região funcionou como suporte e agora que nós tivemos o rompimento ao contrário, essa região pode funcionar como resistência, despertando o interesse dos vendedores, mas acima aí as ações da Boa Safra, a gente pensando no longo prazo, quando eventualmente ela conseguir romper esses 14,5, ela tem espaço para poder vir buscar novamente a sua máxima histórica ou até se valorizar mais, a gente pensando no buy and hold, no movimento para vários anos da sua carteira
de boas ações no longo prazo, tá? Vamos dar uma olhada aqui em alguns números interessantes também, para que a gente possa observar. Site Investidor 10, ele traz para a gente esses números de forma mastigada, de forma fácil para você poder entender. Primeiro indicador que eu gosto de observar é a margem líquida, para a gente saber, eventualmente, se a gente vai investir numa companhia que é lucrativa. Não importa que a gente é um pequeno sócio, que as nossas posições venham a ser pequenas, a gente quer colocar o nosso dinheiro em companhia boa. E a gente pode ver que, nos últimos anos, a média de margem líquida foi acima de 10%, que é um filtro que eu gosto de aplicar, e atualmente também em 17,5% acima de 10%. Margem líquida, para mim, é o indicador de lucratividade mais importante que você pode observar, porque é realmente o que sobra de dinheiro em caixa da companhia, depois dela pagar tudo o que ela precisa, custos, despesas, investimentos, amortização, impostos, juros, etc., é o que realmente vai sobrar, e a gente pode ver essa curva ascendente nos últimos anos, indicando que a boa safra vem caminhando bem, vem bem das pernas. No setor agro, setor importantíssimo no Brasil, a boa safra ela comercializa sementes de feijão, de soja, de milho, alguns outros fertilizantes. O Brasil é um dos grandes mercados, um dos grandes produtores de agronegócio, principalmente em negócios com a China, e pode ser um negócio promissor para o futuro. Uma vez que a gente viu que a companhia ela é lucrativa, é importante que a dívida esteja sob controle. Quem não deve não quebra, então é importante controlar esse endividamento, e eu gosto de aplicar esse filtro da dívida líquida em relação ao patrimônio, não ultrapassando 0,5, ou seja, para o endividamento não ultrapassar 50% do patrimônio líquido. Nesse sentido aqui também, a boa safra atendendo a mais um dos nossos critérios. Preço da ação na casa de R$12, trouxe um lucro por ação dos últimos 12 meses de 2,55, e a gente consegue ter a nossa ideia, o primeiro múltiplo, o PL, uma ideia de retorno, de payback do nosso investimento abaixo de 5 anos. Um PL bastante baixo, eu gosto de aplicar um filtro de PL de até 15, então nesse sentido correspondendo de forma interessante. E a gente tem aqui também uma outra ideia de valuation que a gente pode olhar, valor patrimonial por ação, quando a gente vai dividir o patrimônio líquido da companhia pelo número de ações listadas na bolsa, para que a gente tenha uma ideia de um preço justo de 9,57. Eventualmente, você comprando as ações por R$12, tem um ágio de 28%, mas ainda abaixo do nosso filtro, que eu também gosto de aplicar, de até 2. Gosto de procurar ações com PVP em até 2, porque, pelo menos em tese, ali um raio-x de momento, você não pagaria um preço de cotação acima do que poderia ser o valor, o dobro do valor justo de mercado. E ainda de quebra, a companhia, nesse momento, pagando bons dividendos, quase 9%, acima do filtro mínimo que o mercado gosta, de 6% de yield. A gente consegue, então, analisar alguns números da companhia e também a posição no gráfico, que pode ser um gatilho interessante, uma oportunidade dourada, como eu falei, de você comprar uma ação boa e barata, deslumbrando aí o longo prazo para uma valorização interessante dos papéis e também ficar bem posicionado em dividendos. Se caso você quiser aprofundar o seu conhecimento na Bolsa de Valores, vou deixar para você na descrição desse vídeo o link do Bolsa Fácil, o meu curso online, onde eu te explico passo a passo a como escolher as boas ações, a como fazer uma gestão de risco eficiente da sua carteira e a hora certa para você entrar nesses papéis interessantes, tá certo? Grande abraço para você então, bons investimentos e até o nosso próximo vídeo.